Olá, pessoal! Segunda-feira é dia de falar sobre liderança de honra. Estou muito feliz. Estamos começando mais uma semana e hoje estamos na série Guerreiros de Honra. Quem foi Leônidas? Quem foi os 300? Você já assistiu o grande filme sobre a história da Grécia e deste rei chamado Rei Leônidas, que trouxe uma grande liberdade para os gregos. Hoje, você vive em democracia? Foi graças aos gregos. Então, a liderança de honra. Eu quero trazer hoje algumas lições sobre liderança de honra com o filme Os 300. Segue aí, depois da vinheta, e você quer ser um líder de sucesso? Então, continue aí conosco depois da vinheta. Hoje é segunda-feira, Jackson Bezerra aqui. Estou muito feliz que estamos começando mais uma semana. E hoje o tema é liderança de honra. Você que já se inscreveu no nosso canal, fica conosco aí que vamos falar sobre a série Guerreiros de Honra. Vamos falar sobre a série, o filme O 300. Vamos toda segunda-feira pegar algum filme, algum líder de sucesso e estar trazendo para vocês, que são os nossos telespectadores que estão aí ansiosos para aprender um pouco mais sobre liderança de honra. Você quer ser um líder de sucesso? Então acompanhe aí a nossa live, acompanhe aí o nosso canal e você terá aí uma grande abertura sobre o Rei Leônidas. Vamos falar hoje sobre o Rei Leônidas, o filme O 300. Quais são as lições que o Rei Leônidas deixou para nós? Os espartanos que, juntamente com 300 guerreiros, o rei espartano, o Rei Leônidas, juntamente com 300 guerreiros, conseguiram derrotar e trazer a democracia e derrotar aí, trazer uma ideologia, um sonho para que derrubasse o rei tirano, o rei persa. É isso mesmo, o rei persa que queria tiranizar, oprimir toda todo um mundo, um continente que estava surgindo. Então, o Rei Leônidas surgiu com os seus ideais. Ou seja, quais são os fatores que influencia, que vai te transformar em um líder de sucesso? Vamos pegar a história do Rei Leônidas. Observa bem a história do Rei Leônidas. Quem foi Leônidas? Leônidas foi um grande rei espartano que mudou toda uma história de conquista dos persas. Os persas que estavam se direcionando para dominar todo o mundo mediterrâneo da Grécia Antiga e todas as regiões dos Árcades, dos Éfesos e as regiões das ilhas gregas. Já tinha falando sobre o líder de honra, a série Guerreiros de Honra. Segunda-feira passada falamos sobre o gladiador, falando sobre a liderança de Maximus, o gladiador, o general que se tornou general do Império Romano, que se tornou um escravo gladiador e trouxe uma liderança para a sua sobrevivência. Falamos agora sobre o rei espartano, o Rei Leônidas. O Rei Leônidas e a Esparta, ela estava passando por um grande dilema, enfrentamento de um outro império, que foi o Império Persa, que passou dominando tudo até chegar às ilhas gregas, passando por cima mesmo, até mesmo da grande Atenas, dos grandes atenienses, dos grandes sábios, dos grandes generais atenienses. Eles estão passando agora por um grande dilema. O dilema que eles estão passando. E agora, o que nós vamos fazer? O Império Persa se aproxima e passou por cima da Grécia, passou por cima de toda a Grécia, passou por cima até mesmo da grande, passou por cima até mesmo da grande Atenas. Atenas, um lugar de grande sabedoria, grandes sábios, grandes soldados atenienses, grandes atletas, e agora se aproxima o Império Persa, se aproxima. O que vai fazer? Qual é
os princípios de liderança que o rei Leônidas vai trazer ao seu povo espartano. Vamos lá? Vamos acompanhar quais são os 4 princípios de liderança do rei Leônidas. Meus amigos, primeiro princípio do rei Leônidas para proteger a sua nação. Primeiro princípio, nada mais, nada menos é: ame a sua instituição. Tenha valores. O rei Leônidas amava tanto Esparta que ele estava disposto a dar a sua vida por Esparta. Olha bem, o líder, quando ele quer trazer ao seu liderado, ele quer trazer ao seu obreiro, quer trazer ao seu liderado um exemplo, ele é o primeiro a dar a sua vida, a dar tudo de si. Ele tem missões. Então, primeiramente, o líder, ele ama a sua instituição e ele morre pelos seus ideais. Você tem ideais? Você tem algo dentro de você que traz a liderança e os ideais da sua instituição? Você que é presidente de uma igreja, você que é presidente de um ministério, você que é presidente de uma convenção, você que é presidente de uma instituição, você está trazendo o seu ideal, a sua missão, os seus valores, como o rei Leônidas. O rei Leônidas, ele dizia: eu morro por Esparta. E Esparta, ele traz a honra dos guerreiros. Esparta, ele traz consigo mais do que um país, mais do que um estado, uma cidade-estado. O rei Leônidas, ele traz consigo uma gama de significado. Ele conseguiu tornar conhecido Esparta pela sua valentia, pela sua força. Tá vendo que quando você ama a sua instituição, quando você ama aquilo que você faz, você traz para os seus guerreiros, você traz para os seus liderados as mesmas visões, os mesmos valores de guerra, os mesmos valores de enfrentamento, de liberdade. E quando você tem um ideal, quando você tem algo para defender, é muito mais fácil você defender a sua instituição. É muito mais fácil. Então, quando ele trazia: homens, pelo que nós lutaremos? Lutaremos pela liberdade. Lutaremos pela liberdade agora, não só da Esparta, a liberdade de Esparta, mas lutaremos pela liberdade de todos os homens e lutaremos pela liberdade de toda a Grécia. Tá vendo? Você tá vendo? Observa bem. O líder de sucesso, o líder de honra, ele traz um ideal, ele traz um valor, ele agrega valor à sua instituição, ele agrega valor à sua empresa, ele agrega valor à sua igreja. Aqui nós não somos apenas uma igreja, aqui nós não somos apenas mais uma empresa, nós somos uma empresa que valorizamos a liberdade dos nossos compradores. Por exemplo, se você pega alguma empresa, se você pega a Harley Davidson, ela não vende uma moto, ela vende liberdade, né? Então, o líder, para ele conquistar o seu liderado, ele traz valores. Observa bem, olha aqui, ó, valores. Ele traz ideais, liberdade, ele traz valores, a verdade. Jesus, o maior líder de todos, ele trouxe valores inimagináveis, por isso que as pessoas o seguiam. Ninguém quer seguir um líder sem ideal, ninguém quer seguir um líder sem valor. Observa bem, quem foi o presidente Lula, quem foi o presidente Bolsonaro, todos eles carregavam valores, todos eles carregavam ideais, todos eles carregavam um ponto em comum,
eles carregavam seguidores. E os seus seguidores, eles não vão seguir você, eles vão seguir os seus valores, eles vão seguir os seus ideais. O seu ideal, ele é mais forte do que você. Então, quando você agrega valor, quando você coloca um ideal para os seus liderados, você está trazendo para os seus liderados grande impacto sobre eles. Quer segurar os seus liderados, quer formar uma instituição forte, deixe marcado no coração dos seus liderados. Aqui Abacuque, ele fala, Deus fala para Abacuque, escreve numa tábua bem grande para que quem possa correr, para quem estiver correndo, possa ler o que está escrito. Então, veja bem, na sua empresa, você que é líder, ou você que segue uma instituição, ou você que tem seus liderados, você pode escreva quais são os seus valores, coloca na parede da empresa, coloca na parede da igreja, na salinha de reunião com seus obreiros, quais são os valores. Nossos valores são a verdade, um lema, deixa um lema, nós morremos, olha só, o rei Leônidas, ele deixou um lema, nós morremos por Esparta. Por que que os inconfidentes, por que que eles que estavam procurando a independência do Brasil, qual foi a sua frase? Independência ou morte. Então, a sua igreja, a sua instituição, a sua empresa, ela tem que ter uma frase, e essa frase tem que estar bem marcada na mente dos seus liderados, para que eles não esqueçam o porquê que eles estão ali. E o rei Leônidas, assim como também o Maximus, quando eu falei a frase do Maximus, dizendo, ele disse assim, as suas atitudes ecoam pela eternidade. Leônidas, ele também dizia, lutaremos pela liberdade da Grécia, lutaremos por um ideal. 300 homens que ficarão escrito na história. Olha só, isso é muito forte e isso leva as pessoas a morrerem por um ideal, levam as pessoas a darem a vida por um ideal. Por quê? Porque as pessoas precisam de um ideal. Você líder, eu tenho certeza que você tem um ideal, eu tenho certeza que você tem um sonho, eu tenho certeza que você tem um projeto. Qual é o seu projeto? Escreve aí nos comentários qual é o seu projeto, qual é o seu grande ideal, qual é o seu grande lema. Será que você deixou claro para os seus liderados como rei Leônidas? Então, o primeiro fator, deixe um ideal, deixe um legado para os seus liderados. Queridos, segundo tópico do rei Leônidas, o grande espartano no filme 300, tenha convicção das suas forças, daquilo que você é capaz. Observa bem, o rei Leônidas, ele tinha convicção da força dos espartanos, ele sabia quem eram os espartanos, ele tinha convicção, ele falava, somos guerreiros, somos homens que nascemos para uma guerra, que morremos por uma guerra. Quando o rei Leônidas, ele tem um encontro com os Árcades, que estavam dispostos a lutarem juntamente com os espartanos. Ele pergunta, o que você faz? Ele fala, eu sou ferreiro. O outro, ele pergunta, o que você é? Eu sou carpinteiro. Cada um deles tinha uma profissão. O que eles faziam? Eles eram guerreiros por natureza. Eles tinham o sangue do guerreiro de honra, que nasceram para proteger um ideal, para proteger um sonho, para proteger a sua instituição, para protegerem os seus homens, as suas mulheres. E mesmo quando eles foram impedidos pelo Senado, né? Lá tinha um Senado espartano que decidiam
E o rei, ele foi o primeiro. Como líder, um líder, ele é o primeiro. E o líder, ele dá o exemplo e ele tem convicção, ele sabe, ele tem capacidade. Eu quero que você entenda uma coisa: sem convicção você não vai levar ninguém. Sem convicção você não vai liderar ninguém. Aí você me diz, aí você fala, mas Jackson, eu não tenho ainda convicção, eu não tenho ainda convicção da minha liderança, do meu liderado. É para isso que você tem que treinar a convicção, para isso que você tem que treinar a sua determinação. Nunca mostre, nunca demonstre que você não tem convicção naquilo que você fala, que você não tem certeza daquilo que você está falando. Nunca demonstre que você não tem certeza daquilo que você está falando. Então, a convicção, ela é muito importante para você mostrar para os seus liderados. Então, o rei Leônidas, ele falava para os seus soldados: nós somos guerreiros, nós somos soldados, morreremos. E tanto é que ele trouxe uma frase: pessoal, comam bem, tomem bem o café da manhã, porque de noite jantaremos no Hades. Ou seja, ele sabia que ele estava ali para trazer, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia trazer uma revolução com a sua própria vida. Ou seja, o que Jesus ele fez? Ele trouxe uma revolução também. Uma revolução, é claro, de dentro para fora, que não era com armas, mas sim de forma espiritual. Jesus foi o maior líder de todos e ele soube que com a sua morte e a sua ressurreição, ele ia revolucionar. Um líder de honra, ele revoluciona aonde ele está. Ele traz a sua equipe segue ele, a sua equipe vai, se ele fala vamos para a direita, a equipe vai para a direita, vamos para a esquerda, a equipe vai para a esquerda. Por quê? Porque ele tem convicção. Ele diz: por esse caminho é melhor, vamos levar a nossa instituição para este caminho que vai ser muito melhor. Mesma coisa é você que é líder de uma empresa. Então vamos refazer as estratégias de venda, vamos refazer as estratégias direcionadas com o planejamento da empresa e trazendo. Agora, se você for falar gaguejando, se você for falar sem ter certeza daquilo que você está falando, ninguém vai te seguir, porque ninguém segue uma pessoa sem absoluta certeza. Por isso, estude, pesquise. Olha, o líder, ele tem o dever e a responsabilidade de ter convicção nas suas palavras. Olá pessoal, estamos aqui para falar do terceiro tópico. Quem que é o líder que tem confiança nas suas palavras, que tem a convicção daquilo que ele fala? Observa bem, a confiança, ela é o principal elemento do líder. Ninguém, como eu já disse sobre a convicção, agora eu estou falando muito sobre a questão da confiança, e a confiança, ela muito que se aproxima da convicção. A confiança, ela, quando eu falo de confiança, eu estou querendo dizer que você não vai impor a sua liderança. Eles vão se sentir seguros quando eles estão contigo. Observa bem, uma coisa é você andar no carro de uma pessoa que acabou de aprender a dirigir, sim ou não? Você fica com medo de andar, pessoa. Imagina só, você viajar com uma pessoa que está aprendendo a dirigir. É difícil, né? Quem dirá você andar pela cidade de São Paulo ou pela
pelas estradas, ninguém vai querer. Mesma coisa é a confiança, porque você não tem confiança no marinheiro de primeira viagem. Quem é que quer andar com um avião num piloto recém-formado? Ninguém, não é verdade? Mesma coisa, cadeira. O líder, ele está na guerra junto com seus liderados. Por que que tem líder que não tem autoridade para falar? Porque ele é um líder de ar-condicionado, ele é um líder que não está na batalha. Então, infelizmente, ele não tem propriedade física para falar. Ele não tem propriedade física para falar. Se ele não construir a sua liderança com as próprias mãos, conquistar a liderança com as suas próprias mãos, infelizmente, ele ainda não é um líder formado. Você pode até não ter construído com as suas mãos, mas você está ali com a plena convicção que você tem capacidade de liderar a sua equipe, de levar a sua equipe rumo à vitória e rumo ao sucesso. Olá pessoal, voltamos para o quarto tópico para falar sobre o líder de honra. O rei Leônidas, que está enfrentando o grande império Xerxes do rei persa, que está se aproximando e uma grande batalha se aproxima. E agora, qual é o momento que eu vou ter? Eu vou ter um momento de enfrentamento de uma crise, vou ter um problema, vou ter algo para resolver. E o líder, ele não se omite. O líder, ele não se esconde. O líder, ele não foge. O líder, é na hora H, ele tem coragem. Ele fala, vamos enfrentar essa situação junto. Vamos resolver este problema. Vamos procurar uma solução. E a solução que o rei Leônidas encontrou foi num pequeno canal, e ali, naquele pequeno estreito, ele saberia que iria estreitar o grande exército persa. E você, o que você faria na situação de Leônidas? Você enfrentaria logo de cara um grande exército, ou você procuraria uma estratégia? Olha bem, o líder, ele tem coragem, esse daí é o quarto ponto, e o líder tem estratégia. O líder, ele sabe raciocinar, ele traz melhores ferramentas para os seus liderados. Então, se precisamos desenvolver a nossa instituição, se estamos precisando desenvolver novos projetos, se a crise se aproximou, se a crise chegou até a instituição, agora não é hora de fugir, agora não é hora de ter medo, agora é hora de enfrentar o problema. Então, olha outra coisa, o líder é aquele que enfrenta o problema, é aquele que bate de frente com o problema, é aquele que procura a solução para o problema, não é aquele que foge do problema. Por quê? Porque que são poucos os líderes autênticos, os líderes de honra, porque são homens, são mulheres que trazem soluções em meio à crise, em meio a conflitos. Então, o líder de honra, ele vende uma ideia de força, de coragem, e ele dá a vida pela sua instituição. Então vamos lá, vamos recapitular. Ele ama a sua instituição, ele tem um ideal, ele carrega consigo um ideal, ele carrega consigo uma missão, ele carrega consigo valores, ele transmite esses valores aos seus liderados, tanto é que ele morre do lado dos seus liderados, ele tá ali para o que der e vier, ele não foge, ele tem um momento de amizade com os seus liderados, ele não conquistou a força, a sua liderança, mas ele conquistou a sua liderança pela sua coragem, pela sua bravura, e ele, além de tudo isso, ele carrega dentro dele uma força,
uma coragem, uma determinação. Ele diz consigo: eu posso até morrer, mas eu vou fazer uma mudança da história. Então, ele carregava consigo. E ele fez uma grande mudança na história até hoje. A história dele foi contada no cinema pelo diretor Zack Snyder, que trouxe a história do Rei Leônidas adaptada dos quadrinhos, do gênero textual, história em quadrinhos, HQ. E aí ele trouxe essa grande história para nós. Eu peço para você, escreva no papel para os seus liderados qual é o ideal da sua instituição, quais são os valores da sua instituição, o que nós idealizamos, quais são as nossas missões. Tenha confiança, tenha convicção, não tire o seu corpo fora em momentos de crise e você se mostrará um grande líder. O líder, ele não tem segredo, é só seguir esta receita que você verá como você vai fazer a diferença. Olá pessoal, terminamos aqui falando sobre o Rei Leônidas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal. Você que tem curiosidade de saber como é que se formou a história dos 300, clica no nosso link aqui, compre o DVD, os 300, e eu peço para vocês, entre no nosso site www.academiadehonra.com.br e você vai ver como se formou os nossos cursos, como se formou a minha história de liderança. Eu espero você. Amanhã vamos falar de teologia, teologia pastoral. Até amanhã, tenham todos um excelente dia.